Gente, vamos falar sobre um momento histórico que aconteceu em janeiro de 2018, em que o governo Temer já tinha colocado o Lula, né, enquadrado e cassou a Dilma, porque eles descobriram o esquema de como eles ganhavam as eleições. Só que eles não tinham força para lidar com aquela onda bolsonarista que estava chegando. Por quê? Porque o Lula preso, o Alckmin ia sair candidato, o Haddad ia sair candidato pelo PT e o governo Temer estava amarrando a justiça eleitoral para não deixar o negócio acontecer. Só que aconteceu que o Bolsonaro explodiu de voto, né? E aí, por mais que eles tentaram, eles não conseguiram tirar isso do Bolsonaro. Resultado: o PSDB perdeu a eleição, o Alckmin perdeu a eleição, e eles tiveram que soltar o Lula e trazer o Lula de volta para o jogo, porque eles sabiam disso, como é que funcionava o sistema. E eu vou trazer para você, vocês falam assim, isso aí está fora de contexto, João. É histórico, gente. Olha aqui. Eu vou trazer isso aqui, ó. Isso aqui, esse vídeo, eu fiz um espelhamento dele hoje, tá? Isso aí foi, acho que no dia 7 de janeiro de 2018. E o Alexandre de Moraes estava discutindo a questão do, né, das eleições, né, da capacidade de ser explorada como fraude ou não. Vamos acompanhar? Olha aí, ó, site do TSE, né, Superior Tribunal, né, lá, direitinho, e ali está a data aí, ó, você pode ver, ó, 7 de janeiro de 2018. Nós vamos entrar no vídeo e vocês vão ver. Ó, nesse momento aqui, ó. Presta atenção. É a vontade popular no que é o resultado das urnas com enorme competência. Ainda me pareceu, e aqui também acho que é importante colocar, além de nenhum indicativo razoável de fraude generalizada, me pareceu, em várias manifestações escritas, um pouco de desconhecimento do sistema eleitoral como ocorre. Por favor. Se me permite, é interessante as vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica. Eles são conhecidos da Justiça Eleitoral e, mais do que isso, a Justiça Eleitoral os aponta. Por exemplo, o surgimento daquilo que, na linguagem da Justiça Eleitoral, se fala do mesário pianista. Em alguns locais, se detectou que, locais longínquos em geral, as pessoas, o mesário acabava votando por alguém ausente. E isso, por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. São questões marginais. Nós tivemos um caso, eu acabei redator para o acordo, o ministro Rosado e o ministro Fux, onde se lembrar, numa pescaria brava em Santa Catarina, em que numa urna se detectou, e numa eleição extremamente apertada, que um morto teria votado. E aí nós discutimos toda essa questão. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. Mas veja, a Justiça Eleitoral hoje avança celeremente para a biometrização. É isso que eu ia... Encerrando, portanto, esse capítulo. É uma vulnerabilidade do sistema, reconhecida. Mas isto não leva a distorções significativas, né? Pode ser marginal. Sequer elegeria, em princípio, um vereador. Né? Mas isto é detectado. E a Justiça Eleitoral trata disso com toda a abertura.
não é? E reconhece de plano. Tanto é que, já na gestão do ministro Toffoli, deu um passo significativo e avançou para a ideia da biometria, que acabou aprovada, e que já agora provoca mudanças em todo o nosso sistema de identificação. Já estamos experimentalmente utilizando desse documento de identificação única. De identificação nacional, que é fruto desse projeto do TSE de biometrização geral, porque o TSE passou a ter o maior banco de dados de biometria, né, considerando esse amplo esforço que se faz com a biometrização de todo o eleitorado. Exatamente. Só de informação, porque aqui eu estou... Bem, vocês viram um gráfico aí, né? Gente, vocês não podem falar que isso aí está fora do contexto. Eu tive que mostrar a página espelhada do TSE, mostrando o Gilmar Mendes em 2018, janeiro de 2018. Bolsonaro nem era presidente ainda, entendeu? Não tinha nem lançado direito à candidatura nem nada. Eles contavam com Lula preso, Dilma caçada, Temer no poder, lança Alckmin, Alckmin ganha e pronto. Entendeu? Agora nós temos uma coisa que é importante a gente comentar aqui. Eu vou trazer aqui a participação da Daniela Lima. A Daniela Lima foi uma jornalista, fez carreira, ela é de Brasília, e ela fez carreira, né, assim, no estado de São Paulo, em Brasília, trabalhando sempre nos bastidores da cúpula do poder, e ela foi muito ligada ao PSDB paulista. E ela trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo. E nós vamos trazer 3 momentos da Daniela Lima, né, porque ela é aquela jornalista que ficou, tipo assim, né, top de linha no plano político recente, né? Porque na época ela estava no meio do ninho tucano, acompanhando tudo, né? Aquela coisa toda. E ela acompanhou, né, a campanha do Serra, depois ela acompanhou a campanha do Aécio, depois ela acompanhou a campanha do Alckmin, e aí ela foi acompanhando. E de repente, Bolsonaro ganha, o PSDB, né, entra em parafuso, e a Daniela Lima ficou assim, como aquele jogador de vôlei, né, pivô, aquele que faz, né, que sai correndo, levantando para todo mundo, pegando lá atrás, aquela coisa toda. Esqueci como é que chama o nome. Então a Dani ficou assim, por quê? Porque o PSDB se aproximou do PT para tirar o Bolsonaro. E a Daniela Lima era muito ligada ao ninho tucano. E aí ela foi instrumentalizada para trabalhar nesses meios de comunicação todo, né, como porta-voz dos tucanos para ajudar o PT a desgastar o Bolsonaro e o governo de direita. Vamos entrar. O Gilmar Mendes falou que é questão pontual, que não muda nem para um vereador. Eu quero chamar a atenção para vocês. Agora vamos entrar aqui, nesses gráficos aqui, ó. Eu estou aqui com 2 gráficos da evolução da apuração dos votos do Aécio com a Dilma, em 2014, e do Bolsonaro com Lula, em 2018. Ou seja, PT versus PSDB em 2014, PT versus PL em 2018. Em 2022, desculpa, em 2022. Então, teve, né, uma alternância aí. PT ultrapassou o PSDB às 19 horas e 32 minutos, onde a votação consolidada aconteceu às 20 horas e 27 minutos. Percebe que no começo, quando chegaram às urnas eletrônicas, o Aécio estava com 67,7%, né, na frente, e o Lula estava com, e a Dilma estava com 32,3%.
Aí começaram a chegar as urnas, né, que estavam na mão dessas pessoas que a gente considera, né, suspeitas de virar voto depois das 17 horas. Então, olha só, a hora que chegou às 19 horas e 32 minutos, já era para todas as urnas já estarem lá, né? Quer dizer, todos os votos estarem chegando, mas não, né? Só às 19h32 que o Lula alcançou, quer dizer, que a Dilma alcançou o Aécio. Então você tem 17, 18, 19, 19h30, 2h30. E aí depois, essa linha, ela não ganhou uma diferença não, ela foi ficando paralela. Ou seja, a turma foi virando voto para manter a diferença. É uma leitura. No caso do Bolsonaro, vamos para o outro gráfico, 2022. Você vê que o Bolsonaro disparou no começo. Foi parar lá em 60% quase. E o Lula estava abaixo de 40%. Veja bem, essa diferença toda. Aí começou a chegar e foi subindo, porque as urnas que estavam chegando estavam dando Bolsonaro a rodo. Depois, né, de um certo tempo, começou a chegar outras urnas e aí o Lula foi se aproximando, né, e encostou no Bolsonaro às 18 horas e 44 minutos e chegou, né, a consolidar a sua vitória às 19 horas e 56 minutos, né, com 50,9 contra 49,1, ou seja, menos de 1%. Ou seja, a turma, se for no nosso entendimento, a turma foi virando um voto para manter na frente das 18h44 até as 19h56. Bem, esse é o entendimento. Estou certo? Nós estou fazendo uma leitura abstrata sobre o tema. Agora nós vamos aqui. Vocês vão entender a partir desses recortes que eu fiz. E aí nós vamos colocar a Daniela Lima, né, como centro das atenções nossas agora. Olha aqui. Você tem 18 minutos e 11 segundos. Quer dizer, 18 horas e 11 minutos. Já tem mais de uma hora, tem 70 minutos que começaram as apurações. Aí você tem 35,44% das urnas apuradas. Gente, 70 minutos. Já era para estar tudo lá. Isso aí é igual você mandar um pagamento de QR Code, mandar um Pix. Mas não, 70 minutos. Tinha só 35% de urna apurada. E vamos lá. O Jair Bolsonaro liderava com 50,81% e o Lula com 49,19%. Agora você percebe, você vai falar assim, mas aonde que o Lula teve mais voto? No Nordeste. É o Nordeste que dá a vitória para o Lula. Então, preste atenção nesses recortes da apuração da CNN com exclusividade com Daniela Lima. Como a gente dizia mais cedo, não é, Márcio? Dani, tendência sempre foi assim, tendência que continue sendo. Chegam primeiro os votos do Sul, do Sudeste e de Brasília. E, por último, os votos do Norte e do Nordeste do país. E ele crava o seguinte: a apuração está avançando bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná, estados bolsonaristas, e está pequena ainda na Bahia e no Ceará. Com esse status, fazendo o cálculo na ponta do lápis, ele diz que a probabilidade de dar o que as pesquisas estavam apontando, que é o ex-presidente Lula virando na reta final com os votos do Nordeste, deve acontecer. A apuração mais disputada até agora, desde que o segundo turno foi instituído, em 89, foi 2014, e a virada, Aécio liderava as pesquisas de intenção de voto. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava até pegando um voo para ir para Belo Horizonte. Ia pegar um avião para descer em Belo Horizonte. Não é eu isso? estava lá.
Você estava onde? Em BH? Estava em BH, porque em 2014 eu trabalhava na Folha, eu era carrapato do Aécio, né? Que é o jargão que a gente usa para dizer. E foi impressionante. Rafael, eu lembro, tenho muito claro, da quantidade de carros que chegavam com presentes. Presentes para ele, presentes para a mulher e presente para Andréa Neves, a irmã dele, né? Até buquê, tinha de tudo. Foi o tombo foi exatamente aquela foto em que você tem ali o retrato da decepção, né? Assim, porque faltava o Nordeste votar e o Nordeste votou e deu a vitória para Dilma. O que dá para a gente dizer é que só tem voto para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. No Maranhão, ainda tem 9% das urnas a serem apuradas. E no Maranhão, de cada 10 votos, 3 vão para Lula, 7 vão para Lula e só 3 para Jair Messias Bolsonaro. Bem, agora nós vamos entrar em 2 momentos recentes da Daniela Lima. Porque depois ela saiu da CNN, foi para a Globo News, da Globo News ela depois saiu, foi para o UOL e ela está no UOL. E no UOL ela foi fazer entrevistas. E aí tem 2 entrevistas dela, uma com o presidente Lula e uma com o candidato Aécio Neves, da qual ela é o carrapato do candidato Aécio Neves, né? Aqui de Minas Gerais. Aliás, o avô dele é daqui de São João del Rei, viu? Então, a gente sabe onde a gente está lenhando, a gente conhece a história. Aqui não é nenhum gaiato falando, não. Vamos prestar atenção que ela vai entrevistar o Aécio e vai contar essa história. O governador mais longevo da história de São Paulo é seu vice. Ele continua como vice? Ou ele... Eu estou montando um xadrez aqui que o senhor é muito bom de montar. Deixa eu te dizer. As eleições de 2014 para cá, porque a radicalização das eleições ela começou na disputa do Aécio Neves com a Irma Passoni. O Aécio Neves foi o maior agressor que eu já vi contra uma mulher numa campanha política, aquela de 2014. Tá? Você vê que ele, inclusive, criou a radicalização, entrando com um processo para que a Dilma não tomasse posse. A partir dali começou a radicalização na política brasileira. Tá? Então, o que acontece? Não será mais igual, sabe, 2003, 2010, sabe? Não será mais. Ela está mais radicalizada. É como se fosse o campeonato fosse só Corinthians e Palmeiras ou Palmeiras e Corinthians. Ou seja, quem é um, quem é outro é outro. Ou seja, você tem que ficar descobrindo quem é que não está torcendo para nenhum dos dois. Bem, por que eu acho que nós vamos ganhar? Só sobrou o senhor, né? Explico. Fernando Henrique, por motivo de idade, de saúde, está bem afastado da vida pública, fez um gesto que eu reputo muito forte, né? Quando posou ao lado do Lula em 2022 para que o Lula enfrentasse Jair Messias Bolsonaro. José Serra também, por idade, por saúde, está bem afastado da vida pública. Temos o senhor e o Geraldo Alckmin, que saiu do partido e hoje é vice do Lula. Como é que o senhor viu esse adeus do Alckmin, aonde ele está hoje? Como é que fecha essa história na cabeça do senhor? Falando sério para você, olhando nos teus olhos, com tristeza. Um enorme respeito pelo Geraldo, pela sua família. Fizemos juntos a campanha presidencial e ele aqui com a sua força em São Paulo me ajudou muito. Tive um resultado em São Paulo extraordinário. É um grande quadro da política brasileira. 7 de 10 votos mas optou talvez por um caminho mais cômodo. Eu estou no mais difícil. O PSDB quase acabou, Daniela. Vamos ser realistas aqui. Os nossos governadores eleitos pelo PSDB saíram do partido. Não é por cada um por suas circunstâncias, por suas razões, não me cabe aqui criticar, mas eu olhava e falava, meu Deus do céu, a política brasileira vai virar isso, é pragmatismo, é fundo eleitoral para fazer mais deputado, para ter mais força nos governos, para fazer mais fundo eleitoral. Não, nós estamos remando contra a maré. Bem, então você viu aí, né, a Dani entrevistando o Lula e depois entrevistando o Aécio. E ela perguntou, só sobrou você. A turma do PSDB toda foi para o lado do Lula. Por quê? Porque o Alckmin preferiu o lado mais fácil. Conhecendo o sistema, né, do PT, você viu o Lula falando, né? Por que eu acho que nós vamos ganhar? Porque ele tem esse sistema na mão. Acredita ele que ainda tem esse sistema na mão. A coisa está mais complicada agora, porque você tem
o governo americano aí que está na cola dele, né? Existe aí o escudo das Américas, que já pegou o Maduro, na Colômbia o negócio já virou, Cuba está virando, quer dizer, a turma está na cola dele, e sabe, né? Já estão falando lá de como é que eles fizeram para ganhar a eleição na Venezuela e na Colômbia, né? E em Cuba, e agora vai sobrar para o Brasil, porque se a gente aqui de São João del Rei já sabe tudo, imagina a CIA, né? O Lula está assim, no mesmo status daquela vice-presidente do Maduro lá, né? Ou você coopera, o negócio fica ruim para o seu lado. Eu acho que é por aí. Mas vamos avançar. Tá. Então o Alckmin saiu do PSDB, né? Perdeu a eleição em 2018, ficou sem nada, foi para o PT. Quer dizer, foi para o PSB para juntar com o Lula e abraçar esse esquema. Porque o Gilmar Mendes já disse que conhecia isso em janeiro de 2018. Entendeu? Como partido, como diz o OS, né? O partido acabou, né? Todo mundo ficou. E aí eu até faço uma menção, né, ao OAS, que teve a dignidade de não fazer isso, de não sair do partido, tá certo? Pelo menos ele optou pela a parte mais difícil. Tem muitas restrições com relação à irmã dele, que já fez muita papagaiada aqui em São João del Rei. Inclusive, eu já bati de frente com ela, já rodou o processo e tudo mais. Mas, enfim, vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou, né? Se eu achar alguma coisa errada, eu falo mesmo. Mas é o tal negócio, entendeu? Foi para cima do Aécio. Mataram a carreira política do Aécio. Hoje o Aécio põe a cabeça aí, vai para deputado e olha lá. Tentou ensaiar aí um Senado, tentou até ensaiar uma candidatura para presidente, a hora que ele viu que o mar não está para peixe, né? A irmã dele chegou a ser presa, ele quase foi preso, fizeram aquela armação lá para cima dele. Então, e agora? Você tem o Bolsonaro preso, você tem o filho do Bolsonaro asilado político lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque desafiou esse sistema. Tanto o Bolsonaro como o Aécio. Você viu ele falando, né? O Lula falando que o Aécio tentou impedir que a Dilma assumisse. Porque o Aécio tinha certeza que eles meteram a mão. Entendeu? Então tá. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, certo? Que é essa questão aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem. Como é que eu falo? Quero que vocês dêem muito. Assim, foca nessa tecla aqui, ó. Espera aí. Nessa tecla aqui, ó. Essa é a tecla vermelha do terminal do mesário. Essa tecla aí é o motivo de toda a discórdia, de toda a polarização, de todo o caos que o Brasil está vivendo. Está nessa tecla aí, ó. Nessa tecla vermelha do terminal do mesário. O nome dela é Corrige. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá certo? Mas antes, vamos voltar aqui no fim do Aécio, tá certo? E eu vou dizer por que eu acho que aquela tecla ali é importante. Porque quando o mesário vai mexer na urna lá na zona eleitoral, ele tem que registrar a sua biometria. E com a biometria dele registrada dentro da urna, ele fica dono da urna. E vota em quem ele quiser, quantas vezes ele quiser. Se não tiver ninguém olhando, ele lava a égua. É muito mais fácil o mesário colocar voto aí escondido do povo do que roubar um aposentado do INSS. Você tem que ir lá na conta dele, tem que entrar no banco, tem que fazer um monte de coisa para entrar na conta do aposentado para roubar o dinheirinho dele lá. Agora isso aí é moleza. Então o que acontece? Quando abre os trabalhos, liga a urna pede a zerésima, que é o resumo, que não tem voto nenhum lá, depois registra o mesário. Aí a Teca confirma, no terminal do mesário deve-se digitar o número do título de eleitor, o número do título do mesário, aperta a tecla confirma, depois posiciona um sensor, o dedo polegar do indicador do mesário, e aí ele registra a digital dele ali, e no final ele pressiona novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários. Todos colocam o dedo ali naquela digital. E aí,
Quando encerro os trabalhos, após o registro do título de todos os mesários presentes, aperta a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Então, isso já virou um tema de trabalho aqui para nós, que tem uma espécie de, que alguns técnicos falam, que é uma resina opaca que impede que a auditoria entenda, né, por onde passa o trilho que essa digital do mesário entra dentro do sistema, porque você põe a tecla corrige. Olha, você só encerra com a tecla confirma, né? Depois que ele colocou a digital dele e a dos outros mesários, põe a tecla, aperta a tecla corrige para encerrar os procedimentos e aí libera a urna para votar. Não é esquisito isso? Corrige, apaga alguma coisa. Então, eu acho que a Polícia Federal tinha que ir para cima desse sistema aí, entendeu? Para entender por que tem essa tecla corrige no final. Então, essa tecla é onde tem todo o foco. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem uma mesária votando, não é uma mesária, é um agente da Justiça Eleitoral, e já está ficando famoso, porque a gente repete isso aqui sempre, porque isso aqui é checkmate, gente. Isso aqui como diz os meus coleguinhas de infância, é pau, bosta, mosquitinho posando em cima. Se tiver bosta em cima do pau, mosquitinho vai lá e posa. Ou seja, isso não tem como discutir. Isso aí é prova material incontestável. É checkmate. Você vê que a Globo, SBT, tá todo mundo calado. Ninguém fala nisso, né? Nós já estamos aí com nossos vídeos bombando aí, ó, mais de uma semana, sempre trazendo essa imagem. Ninguém fala nada. Um silêncio. Você vê nos comentários? Ninguém tenta explicar, porque não tem explicação. Olha aí os comentários. Vai nos outros. Pesquisa o comentário. Se alguém se atreve a tentar justificar isso aqui. Não tem. É checkmate. É flagrante. Entendeu? Então, é uma cena de uma servidora participando de um teste de integridade da urna no dia 2 de outubro de 2022, no primeiro turno, tá certo? No estado de Goiânia, lá no Tribunal Regional de Goiânia. Esse teste de integridade é assim, tira uma urna que estava sorteada, que ia funcionar lá, naquela urna tal, vem para cá lacrada, para esse teste de integridade, com a carga de mídia dos eleitores daquela sessão eleitoral. Então chega ali, eles vão fazer um teste nela. Chegando ali, eles não podem mexer na parte interna da urna, não, porque senão quebra a integridade. Do jeito que ela veio, ela tem que ser usada. E aí, essa agente do TSE lá, da Justiça Eleitoral, lá de Goiânia, enche a urna de voto com o título de eleitor que não é daquela sessão e com a digital dela. E olha agora, eu vou fazer o seguinte, como essa imagem ela era um teste de integridade do primeiro turno, tem um voto para deputado estadual, deputado federal, depois senador, depois governador, para depois presidente, tá certo? Eu vou simular uma cena como se ela estivesse votando apenas no segundo turno, que aí o mesário só tem duas opções ali, né? Ou é Lula ou era Bolsonaro, tá certo? Vamos ver, ela gasta 37 segundos e meio, 37,5 segundos para colocar um voto na urna com a digital dela. Vamos ver? Presta atenção. 86, 80, 10, 90. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1931. Eleitor pode votar. Presidente número 13. Nome Lula, partido PT. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 02 63 80 38 10 23. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1900.
69. Eleitor pode votar. Para presidente, número 13, nome Lula, partido PT. Confirma. Votação encerrada. Informe o título de eleitor 0162 70 60 10 66. Liberação via digital. Primeira tentativa. Não reconhecido. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecido. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento 1947. Urna liberada. Presidente, número 13, nome Lula, partido PT. Confirma. Votação encerrada. Informe o número do título 0456 03 46 10 40. Primeira tentativa de liberar digital. Digital não reconhecida. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento 1982. Urna liberada. Para presidente, número 13, nome Lula, partido PT. Confirma. Votação finalizada. Bem, agora nós vamos falar o seguinte. Por que você acha que houve essa quantidade de voto depois das 17 horas? Porque, presta atenção, em 2018, o PL pediu uma auditoria, né? Ele fez uma auditoria, ele pegou os logs das urnas, que é disponibilizado pelo TSE, e aí ele fez uma compilação e conseguiu mapear e descobrir quantos votos aconteceram após as 17 horas. Porque dá para perceber quantos votos acontecem após as 17 horas. Você não sabe para quem que foi o voto, mas você sabe que acontece. E sabe como acontece, se é com a digital do mesário ou se é com a digital do eleitor. Então, eles falaram, caraca, apareceram 4.060.000 votos depois das 17 horas com a digital do mesário. Eles não falam digital do mesário, não, entendeu? Eles falam, como é que fala? Tem um nome aqui, vou dividir com vocês aqui na tela, o log da urna eletrônica. Isso é fantástico, tá certo? Eu consegui isso através de um print que eu fiz de uma audiência pública que aconteceu no fim de 2022, lá no Senado, promovido pelo Girão, tá certo? E aí o auditor do PL estava mostrando isso, né? O que aconteceu lá. Vamos ver aqui, ó. Tá. Eis que surge Sua Excelência o log da urna eletrônica. Isso é prova material, viu, gente? E nessa prova que ele colocou em destaque vermelho aqui, ó. Essa coluna que está aí, ó, que está escrito lá em cima, ó, número de série errado em todas as linhas de logs de todas as urnas antigas. Bem, essa urna, ela é a urna de 2010, modelo 2010, tá certo? É as urnas antigas. Nas urnas novas, não tem esse mesmo número aqui, né, nessa linha aqui, ó, aqui com 8 dígitos. E o número repete. É o mesmo número em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, com fabricação anterior a 2020, que dariam perto de 60% total de urnas, tá certo? Então você olha aqui, ó, cada linha dessa aqui é uma ação registrada no terminal do mesário. E aí você vê, ó, dia 2/10 de 2022, 11 horas e 10 minutos, lá na primeira linha, tá certo? Vota, solicita digital, aí fala tentativa 3 de 4, aí vem um código, né, que traz alguma informação. Aí, ó, captura a digital, tentativa 3 de 4, aí vota de novo. Digital capturada não corresponde à digital do eleitor. Polegar direito. Aí vai. Polegar esquerdo. Aí vai. Indicador direito. Aí vai. Indicador esquerdo. Aí vem um código esquisito aqui. Depois vem. Já estou lá embaixo, na outra linha. Número de tentativas de reconhecimento de dedos. Tentativa 3 de 4. Aí vem mais lá
Aí onde está esse espaçamento aí de uma linha para outra, tá certo? Eu estou lá embaixo, ó, 11 horas, 10 minutos e 18 segundos. Vota. Solicita digital tentativa 4 de 4. Aí vem aquele código. Aí vem capturada a digital, tentativa 4 de 4. Aí depois, dedo reconhecido e o score para habilitá-lo. Polegar esquerdo, score. Aí vem. Aí tem aí a hora de um eleitor votou, o nome completo do eleitor. Eu estou nessa linha aí, na parte de baixo. Tipo de habilitação do eleitor, biométrica. Eleitor foi habilitado. Voto confirmado para deputado federal. Voto confirmado para deputado estadual. Tecla indevida pressionada. Voto confirmado para senador. Aí dá um tchutchu na máquina, a máquina, trava. E aí o que acontece? O mesário vai lá e desliga na chave. Entendeu? E aí a urna fica desligada. Aí tem que ligar de novo para carregar. Eles cortam a corrente, porque quando dá um travamento, o teclado não funciona. Aí liga de novo, aí ó, fechando o arquivo do log. Início da operação do log. Urna ligada, 2/10/2022, às 11 horas e 10 minutos. Vem o código. Estrutura de histórico criada com sucesso. Aí vem o sistema sendo carregado de novo. Né? Iniciando aplicação oficial, primeiro turno. Verificação da aplicação, onça pintada, que é o código que eles usam lá. Identificação do modelo da urna, modelo 2010, papapá. Iniciando o registro de log na MEI e aí vem iniciando o registro de log. Resultado de verificação da mídia externa. Resultado da verificação da mídia interna. Dinâmica, tudo funcionando direitinho. Turno, primeiro turno. Identificação do modelo da urna, pai e tal. Então, você vê, qualquer coisa que você faz naquele terminal do mesário ali, é uma linha ali, ó. E aí é tudo registrado. Então, houve sim 4.060.000 votos após as 17 horas que fecharam todas as urnas, tá certo? Agora nós vamos continuar avançando. Vamos entrar aqui, ó, num debate. O que vai entrar aqui? Vamos ver o que vai entrar aqui na sequência que eu separei aqui. Tá. E aí aconteceu, a gente gosta de dar destaque para isso, porque isso é muito importante, porque são os atores que estão compondo esse cenário que a gente está, né, tentando desvendar. São os agentes da Justiça Eleitoral. E aí eles fizeram audiência pública ano passado, para não deixar que tirassem os servidores requisitados, que eram servidores que já estavam trabalhando nesse trabalho de justiça eleitoral há mais, né, de 20 anos. Então, eram as mesmas pessoas trabalhando, e aí a Justiça Eleitoral, né, do Estado de São Paulo, já desconfiada que essa turma está metendo a mão, porque já tem o histórico de 2022, pediu não, nós não vamos trabalhar com essa turma mais não, porque essa turma está viciada. Vamos pegar um pessoal aí e colocar uma empresa terceirizada para mudar, né? Para colocar gente ali, para vigiar essa turma. Ah, para quê? A turma soltou os cachorros. Vamos ver. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira. Agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta, e de Glauber também. Bem, a deputada Sâmia Bonfim, ela é do PSOL, e o Glauber é do PSOL também, e é o esposo dela. Então você vê que é a turma da esquerda que está fazendo essa audiência pública aí. É a turma que é a base do governo Lula. E eles estão aí batendo o pé para não deixar ninguém entrar. Eles, cara, como se fossem os donos
como se fosse uma empresa e eles fossem um sócio e falassem, aqui ninguém entra, entendeu? Vai vendo. E essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente? Bem, ele está falando da audiência em que o Bolsonaro está dando depoimento lá cara a cara com Alexandre de Moraes. Eles fizeram essa audiência pública durante o depoimento dele para ninguém da direita ir participar, para eles fazerem isso aí, porque todo mundo estava voltado por causa do Bolsonaro. A audiência pública acontecendo lá, quer dizer, o Bolsonaro prestando depoimento, aquilo em rede nacional, e aí eles falaram assim, vamos lá fazer essa reunião agora, que não tem ninguém da direita olhando. Eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma Comissão Nacional Eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. Então, você está vendo? Já em 2022, depois que eles tiveram o diagnóstico, né, da fraude, né, que é o que ficou colocado nos logs, a Justiça, o governo Bolsonaro queria fazer o seguinte, espera aí, então houve isso mesmo? Botaram 4 milhões e 60 mil votos lá depois das 17 horas, e aí viraram o jogo assim, na cara dura. Não, então a expectativa era que o governo falasse assim, não, vamos cancelar essa eleição no segundo turno e vamos fazer outra. E afastar esses mesários, esse pessoal aí, porque, olha aí, então já é a segunda vez, quer dizer, tentaram fazer isso em 2022, porque descobriram o que eles fizeram, e aí como o governo de São Paulo é de direita, e o Tarcísio sabe do esquema, está tentando também tirar essa turma de lá. E aí eles foram para uma audiência pública e foi se agarrar lá na saia da ministra Carmen Lúcia lá para não deixar fazer isso, para continuar deixando essa turma lá, entendeu? Então, olha, é 2 vezes, pra você ver, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, vai vendo. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8. Gente, quando esse cara fala o que nós tentamos fazer no dia 8, o que esses funcionários tentaram fazer no dia 8 de janeiro? Porque em dezembro, né, em novembro e dezembro de 2022, o governo anterior queria tirar esse pessoal de lá e colocar outras pessoas para fazerem o processo eleitoral. E aí, ele chega em janeiro, quer dizer, o Alexandre de Moraes dá uma banana para a auditoria do PL, né, dá uma multa para cima, fala, não quero saber, e vai ser o Lula mesmo e tal. E aí, um mês depois, acontece o 8 de janeiro, que é para quê? Para intimidar o governo anterior, e aí ele fala, o que nós tentamos fazer no 8 de janeiro, isso aí é gravíssimo, gente. Esse cara tem que ser chamado para depor, para explicar o que ele tentou fazer no dia... O que eles tentaram fazer no dia 8 de janeiro? Não é complicado? Vai vendo. A justiça eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia, né? Ela não faz só eleições. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Porque a justiça eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então, a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Você viu que fala ameaçadora? Nós temos que colocar nas cabeças das autoridades que nós somos uma
uma classe organizada, quer dizer, os mesários do Brasil são todos organizados, já estão com a categoria toda organizada e fechada. E ó, não vem para cima da gente, não. Que vocês têm medo da gente. Vocês sabem o que a gente pode fazer numa eleição. Como diz o Lula como diz a Dilma, né? Nós somos capazes de fazer um diabo para ganhar uma eleição. Não foi isso que a Dilma falou? Ou o Lula falou para a Dilma? Não é? Então, essa fala dela também, ela tem que explicar por que as autoridades têm que ter medo dessa categoria. Por quê? Além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a Justiça Eleitoral passa por um momento de crise estrutural. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. A gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências. Quais seriam as consequências para essa turma? Hein? Ele está muito preocupado com o quê? E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Mas porque ele é extremamente importante hoje na Justiça Eleitoral. Não apenas porque a Justiça Eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Eu estou chamando atenção para isso há muito tempo. A biometria. E ele está falando isso. Porque esse é o poder. É naquela tecla que está o poder. O corrige, onde o mesário coloca a digital dele dentro da urna e fica dono da urna. Então ele não quer deixar que ninguém chegue nisso perto, ninguém chegue perto. Seria essa a interpretação? Fala a verdade. Olha como é que ele conclui o raciocínio. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. E eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer Glauber, fica! Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui. Debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. Precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Nós precisamos dos requisitados. E a solução para tudo isso, a solução para a gente enfrentar é a greve. Então é a greve, é a categoria organizada. Greve! Não, não, não! A terceirização! 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 Então o que a gente entende? A gente entende que a Justiça Eleitoral, esse monstro que foi criado, foi sequestrado por essa ideologia, entendeu? E a gente fica refém disso. Não podemos ficar refém disso. São Paulo está certo, tem que trocar essa turma toda. Eu acho que o Brasil inteiro não pode repetir nenhum mesário que já participou de tudo isso. Por quê? Porque eles enganaram a gente. Disseram que a urna é inviolável, que é o mais perfeito do mundo. E aí está a prova. É checkmate, é incontestável. Então tentaram enganar vocês, a mim, os eleitores de direita, os eleitores de esquerda. Entendeu? Eu até fui pesquisar aqui, ó, pouquíssimos países possuem um ramo do Poder Judiciário exclusivamente dedicado às eleições. Essa estrutura é típica da América Latina, destacando-se Brasil, único país onde a Justiça Eleitoral organiza, fiscaliza, normatiza e julga todo o processo. Fala, por favor, sequestraram a eleição nossa. O brasileiro ficou refém disso. Nós não vamos reagir, nós não vamos colocar nossa mão lá para fazer o trabalho? Hein? É eles que vão fazer, com esse mesário fazendo esse trabalho todo? Faça o favor.
Na maioria dos países, as eleições são administradas por órgãos do Poder Executivo ou comissões independentes, cabendo os litígios à justiça comum. Agora a gente tem esse monstro aí, e essa galerinha aí não quer abrir mão e falando aí, Deus e o mundo, não, nossa urna é inviolável, se criticar a urna é pecado capital. Então tá. Então, gente, dito isso, vamos chegar aqui ó, nessa informação. Essa é a tecla da discórdia. Entendeu? Essa é a tecla da discórdia. Tecla corrige. Essa tecla merece um estudo por parte de peritos para chegar. Olha, esse código-fonte tem que explicar isso aí. Por que que essa tecla coloca digital do mesário aí dentro e o mesário fica poderoso? Sabe por quê? Eu fiz uma projeção aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Já falei isso aqui, né? Como é que o mesário chega na... E aqui, ó. Existe isso aqui, ó, que foi criado em 2002. E aí, não, 2003, no primeiro governo do Lula, quando ele ganhou, ele criou esse negócio de mesário voluntário, que é o quê? Antes, o eleitor, quer dizer, a justiça, os cartórios eleitorais, os cartórios que administravam o processo, né, faziam convocações. A gente era intimado para ir. Então, selecionava um grupo de pessoas idôneas na sociedade, vem cá prestar esse serviço. Era uma coisa chata, ninguém gostava de fazer isso, ninguém queria. Por quê? Porque era um domingo que você ia ficar o dia inteiro ali trabalhando. Então, realmente, é maçante, certo? Embora você esteja fazendo um trabalho, né, a favor da pátria, mas brasileiro, vocês conhecem como é que é, né? É relaxado. Então, aí eles criaram esse programa, mesário voluntário. E aí, botei em negrito aqui, ó, isso aí é desse ano, viu? A nova resolução estabelece que o cadastro poderá ser realizado exclusivamente de forma online, pelo aplicativo e-título, ou por formulário eletrônico disponível no portal do TRE do Distrito Federal, né, e a alteração se dá pela modernização do sistema da Justiça Eleitoral, que deixou procedimentos internos anteriores obsoletos. A norma esclarece, contudo, que o cadastramento não garante a nomeação do eleitor, que continuará sendo definido pelo juiz eleitoral responsável pela zona eleitoral. Ou seja, eles criaram esse negócio aí do mesário voluntário e tirou do mesário aquela obrigatoriedade de chamar qualquer cidadão. Entendeu? E aí, pô, como o brasileiro não é acomodado, quem que vai para lá? A militância, cara, que conhece. Entendeu? Então, tomou conta e não quer largar o osso. É os mesmos há muito tempo. Pensar que um cara de esquerda gosta de trabalhar no domingo é porque tem algum motivo. Tá certo? Bem, vamos lá, vamos avançando aqui. Olha só. Eu fiz um simulado aqui, deixa eu ver. Olha aqui, isso aqui é, assim, explorando a fragilidade do sistema eletrônico de votação, simulação de um ambiente provável, tá certo? Eu te mostrei ali a menina votando ali, né, no segundo turno, 37 segundos e meio por voto. Aí eu fiz uns cálculos, vou dividir com vocês, presta atenção. Ó, o tempo médio de cada voto no teste de integridade é 37,5 segundos. Bem, o Nordeste tem 42.390.976 eleitores. O total de urnas do Nordeste, 105.977 sessões eleitorais. Votos após as 17 horas, que aconteceu no Brasil inteiro, viu, gente? 4.060.000 registrados nos logs das urnas que eu mostrei, né? Isso nas eleições de 2022, no segundo turno. Esses 4.060.000 votos equivale a 38 votos por urna no Nordeste. Para colocar 38 votos em cada urna no Nordeste, gastam 24 minutos. Lula empata com Bolsonaro às 18 horas e 44 minutos, ou seja, 164 minutos. Neste tempo, daria para colocar 262 votos em cada sessão eleitoral do Nordeste. 262 votos por 185.977 urnas do Nordeste dariam 27.100.000
765.974 votos. Isso só no Nordeste, que corresponde a apenas 27,44% do eleitorado nacional. Aí no nosso relatório, a gente mostra isso aqui, ó. Você está vendo essa pizza aqui do lado, né? Esse lado esquerdo, que está todo ocupado aqui, ó, mais de 50%, é onde aconteceram os votos no Nordeste após as 17 horas, aonde o Lula ganhou, tá certo? E aí você vê, ó, o Sudeste, que tem o dobro de eleitores do Nordeste, não tem nem metade dos votos que aconteceram após as 17 horas. E quando mais vai chegando em reduto bolsonarista, você vai vendo que a participação de voto no Nordeste, quer dizer, após as 17 horas, vai caindo. Por exemplo, o Sul, né, está aqui, ó, em laranja, depois o Centro-Oeste e depois o menor, o Norte, que já é uma população pequena, então, normalmente, a gente entende que também isso influencia. Mas preste atenção, o Norte, que as pessoas poderiam ter mais dificuldade de votar, por causa da distância, né, a questão do transporte e tudo, teve menos voto depois das 17 horas do que o Nordeste, que é muito mais fácil o pessoal mandar os dados para Brasília. Você está vendo? Então, eu quero encerrar pedindo para vocês comentarem e compartilharem esses vídeos, né, com qualquer pessoa, de direita ou de esquerda. Porque aqui, gente, a gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, não. Né? A gente está mostrando com evidência. Isso aqui é um trabalho sério. A CCI tem muita gente trabalhando com a gente aqui, não é só eu, não. Tá certo? Então, quando eu venho aqui falar, eles me deixam assim, muito embasados. E aí, não é à toa que a TV El Rei, né, está recebendo assim, um monte de novos inscritos aí, porque as pessoas estão preocupadas com o que nós estamos falando aqui. Né? Eu tinha uma fala do Gimenez para colocar, mas eu vou colocar num outro momento, porque o Gimenez defende a contagem pública de votos, que também é um trabalho muito interessante, que é uma parte da comissão que defende essa contagem pública de votos, tá certo? Agora, o problema nem está na contagem pública de votos, o problema está na hora que o voto entra na urna, e aí que eu falo, o mesário com a urna na mão ele faz miséria, depois pode até fazer uma contagem pública, pode até fazer voto impresso, junto com voto digital, né? Depois que a urna entrou, meu amigo, se o mesário estiver sozinho ali, ó, ele vai no dedo e vai no papel, ele vai no dedo e vai no papel. Na hora que for contar publicamente, pega os votos ali, os votos do mesário estão tudo ali. Porque não vem no voto impresso falando se foi com o digital do mesário ou não. Então, esse debate é importante. O mais grave hoje e o mais importante é isolar essa galerinha aí, que está aí fazendo esse estrago há mais de 2 décadas, tá certo? E aí a gente caminha para a normalização. Depois a gente vê um sistema mais apurado, porque o ideal era colocar, né, voto físico, a pessoa votando na urna, mas mesmo assim precisaria de fiscal. Não existe eleição que não é fraudada. Sempre vai ter, porque aquela história, o gato só engorda com o olho do dono. Então, a sociedade tem que se envolver. Esse negócio de justiça eleitoral, a eleição só se faz pela justiça eleitoral? Não. Eleição se faz pela sociedade. A sociedade é que tem que fazer, se organizar e todo mundo fazer. Tá certo? Tá bom. Um abraço. Fique com Deus. Estou deixando nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 1063 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Tem que falar isso porque é protocolo, tá certo? Mas o Pix não é não. O Pix vocês têm que mandar mesmo, porque a gente precisa de dinheiro aqui para pagar as contas. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.